Um terremoto assustou moradores de Caruaru, em Pernambuco, na madrugada de 8 de fevereiro. Também em Jacobina, na Bahia, diversos tremores de terra foram registrados. Tudo isso no mês em que terremotos devastadores atingiram a Turquia e a Síria, causando a morte de mais de 47 mil pessoas. Afinal de contas, é possível um terremoto tão devastador atingir o Brasil? Por que a Terra tem tremido também aqui no Brasil? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo vamos analisar os terremotos que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo. E antes que você diga que no Brasil não são terremotos que ocorrem, mas sim tremores, eu quero deixar bem claro que um terremoto é um tremor de terra, não importa a sua intensidade. A terra tremeu em Caruaru, em Pernambuco, no dia 8 deste mês e também vem tremendo em Jacobina, na Bahia. E eu já fiz diversos vídeos aqui no canal analisando terremotos em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte e também no estado do Acre. Muitos estão assustados com esses tremores aqui no Brasil devido ao forte terremoto que ocorreu na Turquia e na Síria no início deste mês. Então já comenta aí se você tem medo que um forte terremoto ocorra aqui no Brasil também. Você acha possível um terremoto de grande intensidade atingir o Brasil? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Neste vídeo, nós vamos analisar os recentes terremotos no Brasil, como o que ocorreu em Caruaru, em Pernambuco, e também o de Jacobina, na Bahia. Vamos também trazer atualizações sobre o terremoto na Turquia e na Síria, e uma explicação para explicar por que um terremoto tão devastador ocorreu neste mês de fevereiro de 2023. Vamos responder a seguinte pergunta: pode um terremoto de grandes proporções atingir o Brasil? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. Vamos começar então analisando o terremoto que ocorreu em Caruaru, em Pernambuco, no início deste mês. Na madrugada da quarta-feira, dia 8 de fevereiro, pouco depois da meia-noite, a cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, registrou um tremor de terra, de acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O fenômeno teve magnitude de 2,2 graus na escala Richter. O último evento de tremor de terra registrado no município foi no dia 13 de janeiro de 2023, um tremor de magnitude 1,3 graus na escala Richter. Nas redes sociais, moradores da cidade relataram que sentiram tremor em diversos bairros, como em Petrópolis, Indianópolis, Santa Rosa e Centro. Agora vamos analisar os tremores que vêm ocorrendo em Jacobina, na Bahia. Diversos tremores de terra foram registrados em Jacobina, no norte do estado, pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no domingo, dia 5 de fevereiro. Moradores relataram que suas casas pareciam que iam cair. Não há registro de mortos ou feridos, ainda bem. De acordo com o laboratório de sismologia citado, o tremor aconteceu por volta das 17h45, com magnitude preliminar calculada em 2,7 graus na escala Richter. O último evento divulgado por este laboratório no município de Jacobina foi no dia 22 de janeiro, com magnitude calculada em 1,7 graus. E qual foi a causa desses tremores no nordeste do Brasil? A alta sismicidade nordestina pode ser explicada em parte por forças tectônicas gigantescas que atuam nesse momento na placa sul-americana, mas também por fenômenos que ocorreram antes da separação do Brasil-África, ocorrida há cerca de 105 milhões de anos. Nós temos no Nordeste uma densidade de fraturas muito elevada e tensões que estão se acumulando na crosta, ou seja, você tem um contexto ideal para terremotos, mesmo considerando que nós não somos uma margem ativa
como é a costa do Chile e que nós estamos no centro de uma placa tectônica. Inclusive, vale explicar a diferença entre placas, falhas e fraturas. A crosta terrestre, que é uma camada rochosa relativamente fina, não é uniforme e apresenta uma série de divisões. As maiores e mais conhecidas são as placas tectônicas, gigantescos blocos de rocha de proporções continentais e que estão em lenta, mas constante movimentação sobre uma camada de magma, ou seja, lava vulcânica chamada de manto. Por sua vez, as falhas são rupturas de blocos de rocha de uma placa tectônica que geralmente se manifestam em faixas estreitas da superfície. No Nordeste, a falha mais extensa é conhecida como Samambaia e atravessa parte do território do Rio Grande do Norte, tendo cerca de 38 quilômetros de extensão e, em média, 4 quilômetros de largura. Já as fraturas são quaisquer quebras de blocos de rocha, mesmo que esses não se manifestem na superfície e estejam, por vezes, situadas em pontos profundos da crosta. É incomum onde há um ou dois fenômenos geológicos, ou ambos, a atividade sísmica costuma ser maior. O principal desencadeador de um terremoto, contudo, é a liberação de tensão acumulada na crosta por conta dos movimentos das placas. No caso da placa sul-americana, há dois movimentos principais. Um na direção leste-oeste, que ao mesmo tempo nos afasta da África e nos faz colidir com a placa do Pacífico, e o outro no sentido norte-sul. Para você entender, podemos fazer uma analogia para explicar melhor como as diferentes forças envolvidas nesse movimento da placa podem resultar em sismos. Vamos supor que você deseje tirar o sofá do lugar. Daí você aplica uma determinada quantidade de força e o sofá não sai do lugar, mas com aquela força que você está aplicando, o sofá está acumulando tensão. Então, o que acontece? Quando a força que você aplica for maior que esse coeficiente de atrito do sofá com o piso, ele sairá do lugar. A mesma coisa acontece com a crosta. Ela está acumulando tensão a todo momento porque a placa está migrando e essa tensão será liberada em forma de terremoto quando for maior que o coeficiente de atrito das falhas ou fraturas. Agora vamos analisar atualizações sobre o terrível terremoto que devastou a Turquia e a Síria no início deste mês. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e o noroeste da Síria na manhã da segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi tão forte quanto um registrado no país no ano de 1939, que vitimou mais de 30 mil pessoas. A destruição deve-se, em parte, ao fato de a Turquia ficar espremida entre três placas tectônicas que se atritam: a da Eurásia ao norte, a da África ao sul e a da Anatólia. O terremoto foi seguido por mais de 40 tremores menores que sucederam o principal. Abalos rasos, como no início deste mês, têm mais chance de serem seguidos por eventos secundários do que aqueles mais profundos. Infelizmente, até o momento, mais de 47 mil pessoas foram vítimas fatais de tal evento catastrófico. Será que um terremoto assim, de grandes proporções, pode ocorrer no Brasil? O Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo terrestre por estar no centro de uma placa tectônica, enquanto os grandes abalos ocorrem onde há o encontro delas. As chances de um grande terremoto, como o que atingiu a Turquia no dia 6 de fevereiro, acontecer no Brasil são remotas, mas infelizmente o país não está livre dos reflexos dos grandes abalos. A título de comparação, o primeiro tremor registrado na Turquia no início deste mês chegou a magnitude de 7,8 na escala Richter, uma das principais formas de medir a intensidade desses tremores. No Brasil também são registrados terremotos, porém de pequena intensidade. Por exemplo, no município de Jacobina, na Bahia, ocorreu um tremor de 2,7 de intensidade que nós estamos analisando. Em agosto de 2022, por exemplo, 8 tremores de terra foram registrados na costa do estado do Rio Grande do Norte. Segundo a rede sismográfica brasileira, o maior evento teve magnitude de 3,7 e chegou a ser sentido pela população. Apesar disso, nessa magnitude, raramente o tremor causa danos. Um tremor menor, que 3,5, geralmente
não é sentido, mas é gravado por sensores sismológicos. Já um tremor entre 3,5 e 5,4 às vezes é sentido pela população, mas raramente causa danos. Entre 6,1 e 6,9, ele pode ser destrutivo em áreas em torno de 100 km do epicentro. No caso dos tremores classificados entre 7 e 7,9, como na Turquia, sérios danos podem ser causados numa grande faixa. Por fim, os terremotos de 8 ou mais podem causar danos graves em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Embora não haja limite para a escala, nunca houve terremotos com magnitude de 10 ou superior. Podemos sentir quando algum abalo sísmico tem epicentro na região dos Andes, como o Chile, o Peru e a Colômbia, que são os países onde acontecem os maiores tremores na América do Sul. Isso é preocupante, pois se um forte tremor lá enviar vibrações muito fortes para um grande centro aqui no Brasil, tipo uma capital, não temos estrutura para enfrentar um forte terremoto. Apesar disso, o Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo por estar no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, enquanto os grandes abalos ocorrem onde há o encontro delas. Apesar da intensidade ser menor, o Brasil também é atingido por abalos sísmicos que têm o epicentro aqui. Os tremores em território brasileiro ocorrem principalmente no Nordeste e nunca causaram grandes danos, apenas balançam os móveis, derrubam pequenos objetos e provocam uma sensação de desequilíbrio por alguns segundos. Os estados mais atingidos são Ceará e Rio Grande do Norte. Mesmo no centro da placa, recebemos pressão em todos os pontos e ela provoca pequenos abalos. Os tremores em algumas regiões são mais frequentes porque são locais em que a pressão é maior que uma área mais fraca da crosta, mais fina. No Oceano Atlântico há muitos terremotos, mas acontecem longe da costa e raramente sentimos os reflexos. Eles são mais comuns em terremotos nos Andes. Então, de acordo com especialistas e geólogos, não é possível ocorrer um terremoto de grandes proporções no Brasil. No dia que ocorreu o terremoto lá na Turquia, eu postei um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente o que aconteceu por lá. Inclusive, eu respondi a seguinte pergunta: será que o terremoto que ocorreu na Turquia e na Síria tem relação com as mudanças na rotação do núcleo da Terra? Caso você não tenha assistido ainda, vale a pena você conferir. Eu vou deixar o vídeo na tela final e também aqui nos cards. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com a linha de raciocínio apresentada aqui, que mostrou as causas para os fortes terremotos que atingiram a Turquia e a Síria? Você concorda com as explicações dadas sobre os tremores de terra aqui no Brasil? Você acha possível um forte terremoto assim ocorrer aqui no país? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui, que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!